Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Vamos bater um papo aqui bacana. Hoje nós estamos com uma convidada aqui especial. Vamos apresentar já para vocês. É um prazer estar com vocês novamente. Estamos aqui para falar de tecnologia na área tributária. Vamos falar aí sobre reforma tributária. Hoje estamos com um especialista de reforma tributária e vocês vão gostar muito. E eu vou aproveitar e apresentar aqui os participantes da nossa mesa. Primeiro eu vou apresentar quem é da casa. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou apresentar o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Se apresenta aí para quem não te conhece, fala o que você faz um pouquinho aqui na Networks. Bom, meu nome é Matheus Scalioni, eu sou diretor de tecnologia e produtos aqui na Networks. Trabalho aí há mais de 15 anos com tecnologia voltada para varejo e contabilidade. Já, né? Tempo passa rápido. Tem essa expertise em tecnologia, gestão de projetos para grandes empresas e para grandes contabilidades aí, né? Nosso trabalho aqui na Networks é descomplicar um pouco do cenário caótico que é a parte fiscal e tributária no Brasil. Legal, muito prazer, Matheus, obrigado por estar presente e apresentar a nossa convidada, agradecer, professora Ana Paula Haskell. Tudo bem? Tudo bem, Rubens. É um prazer aqui, obrigado por ter aceitado o convite, estar com a gente aqui nesse nosso bate-papo. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouquinho do que você faz. Claro, primeiro obrigada pelo convite, obrigada Matheus, obrigada Rubens, né, pelo convite. A minha formação base, eu sou contadora, sou especialista em direito tributário, e eu sempre gosto de falar que a minha especialidade, né, é os tributos federais, né? Mas no contexto tributário sempre a gente encontra novos desafios, novas formas de aprender, e a reforma tributária ela está aqui para trazer esse novo mercado, né? Então a minha especialização são os tributos federais, sou contadora, tenho um mestrado em contabilidade, sou professora de pós-graduações hoje, sou coordenadora de alguns cursos de pós-graduações também, e também escritora de alguns livros já publicados na área tributária. Legal, bacana. Obrigado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, em ter despendido do seu tempo para estar aqui com a gente, para poder passar um pouco dessa sua experiência, desse desafio que a gente está atravessando aí, né? A gente está pegando uma época muito diferente na história aí do Brasil na área tributária, e a sua presença aqui para a gente é muito importante. Agradecer aqui a presença de vocês dois. E para começar, ela já se apresentou, dizendo o que ela faz, mas eu queria saber um pouco da história, a sua história um pouquinho mais detalhada. Conta para a gente da sua jornada, quando começou, um pouquinho dos seus desafios aí nessa jornada sua, aí na área tributária, na área contábil. Claro. Eu também estou quase 15 anos, pertinho aí, de experiência na área tributária, né? Então, eu comecei com cooperativa de crédito, algo muito específico, né? Onde a contabilidade, a tributação, ela é bem específica, né? Sim. Trabalhei alguns anos em cooperativa, adorava, fazia LALUR, né? E deixava o LALUR ali arquivado dentro da empresa, onde não existia ECF ainda, sim, né? Não existia o LALUR, não existia o ELAX, enfim, naquele início, né? E aí surgiu uma oportunidade, na verdade, aí uma vontade, né, de poder empreender na área tributária. E eu saí lá do lucro real e fui abrir um escritório de contabilidade, né? E aí enfrentando todos os desafios. No início do meu escritório de contabilidade, extremamente inexperiente, né? Eu não conhecia... Isso, onde que era o escritório? Em Florianópolis. Florianópolis. Exato, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E aí, totalmente inexperiente, né? Na loucura de empreender e de entender, e a questão até da juventude, né? Que você tem, não, vou empreender, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, né? E aí eu enfrentei vários desafios no meu escritório de contabilidade, né? Apesar de ter iniciado muito bem, né, então eu comecei um escritório de contabilidade com 12 empresas, legal, mas a minha especialidade, na época, era lucro real e uma atividade muito específica. Daí, nessa empresa, tinha SA, de capital fechado, tá? Calma, capital fechado. Mas tinha uma SA, eu tinha uma empresa com mais de 50 funcionários,
Eu tinha uma empresa algumas empresas do Simples Nacional, nem sabia o que é o Simples Nacional, e por causa daquela experiência, né, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, dentro desse escritório, né, que eu montei sozinha, né, e naquele momento, Rubens, o que aconteceu, né, eu me vi perdida, desesperada, assim, não tem ninguém para me ajudar, não que alguém, né, é obrigado a ajudar você, mas, por exemplo, não existia uma empresa, tá? Onde que eu busco essa informação? Por quê? A minha especialidade era lucro real, e eu precisava fazer Simples Nacional. Eu nunca tinha visto essa forma simplificada, que na verdade não é tão simples né? assim, Nada né? simples. É só no nome, Nada né? simples, né? E folha de pagamento foi onde eu aprendi a odiar folha de pagamento. Hoje eu posso falar isso, né? Por isso também a especialização, né? E nesse momento, muitas dificuldades e muitos aprendizados aconteceram, né? Porque é naquele momento ali que você tem que trabalhar, tem que se virar, né? naquela situação. E uma coisa que me surpreendeu, isso há muitos anos atrás, tá? Eu tinha uns 24, 23 anos, então, faz muito Nem tempo. Assim. Faz muito tempo. E eu não encontrei, Rubens, em Florianópolis, no Brasil. É lógico que a tecnologia, aí, né, há tanto tempo atrás, não era o que é hoje, né? Sim, então não nós é tão tínhamos popular, acesso, né? Exato, Matheus. Nós não tínhamos tanto acesso, não existia tanta informação, não existia redes sociais, não existia o que nós temos hoje, né? E eu parei naquela situação e falei o seguinte: não, eu preciso encontrar algo ou alguém que eu possa encontrar essas informações. A informação ela não era publicada, né, de forma como ela é hoje. Você encontra influencers, né, você encontra estrutura para tudo isso, né? Era hoje muito informação diferente. Abundante, né? Hoje, Exato. Quem quiser tem informação. Exato. E aí eu me deparei, Rubens, com uma situação, uma mesa como essa, né, onde estava lá o diretor da SA comigo e me fez uma pergunta sobre Simples Nacional. Eu nunca vou esquecer dessa cena, porque aí foi a virada de chave do meu escritório para o que eu construí até hoje, né? Ele me perguntou uma questão sobre Simples Nacional, questão de participação, para a questão de participação de sócios em mais de uma empresa. Quem é meu aluno, né, sabe que eu falo disso muito. Foi aí que eu tive a virada de chave. Ele me fez uma pergunta numa mesa como essa, Rubens, e eu não sabia responder. E aquele foi um momento, eu fiquei assim, eu quero me esconder, onde que eu enfio a minha cabeça para me esconder, né? Eu era jovem, mas eu estava numa posição de sendo a contadora dele. Eu era obrigada a minimamente saber buscar, e eu fiquei paralisada, né? E aí o que eu fiz? Eu saí daquela mesa e eu falei, nunca mais, se eu assumir tal coisa, minimamente eu tenho que saber aonde encontrar, como buscar, né? E aí foi que eu tive a virada de chave. Não, escritório, para mim, esta loucura, com a minha experiência, não é, né? Eu não consigo dar conta, né? E aí eu comecei a estudar, igual uma enlouquecida, de manhã até à noite, e encontrei uma empresa que era uma empresa de consultoria. Sabe aquela empresa que você liga e pergunta, né? Qual é a tributação de lucro presumido? Qual é a tributação do Simples Nacional? E tinha uma vaga de trabalho nessa empresa, é uma empresa... Posso falar o nome? Pode, claro. E nessa empresa, nós tínhamos a possibilidade de entrar no mercado e atender um determinado setor, né? A ITC Consultoria, empresa específica lá de Santa Catarina, que eu tenho um carinho enorme por eles, né? E eu comecei nessa empresa... com a área tributária, com a parte federal. E aí, o que essa empresa fez? O treinamento. Qual é o treinamento, né? É você ficar 3 meses estudando. Só estudando, só estudando. E aí eu peguei toda a legislação, entendi como era, de fato, tudo. Entendi o que é o mais importante, acho que, da área tributária e contábil. Saber se atualizar. Saber encontrar aonde está a informação, né? Como que eu busco a informação. E aí, lá nessa empresa, ela é uma empresa como o IOB, que é maior, né, no Brasil. E nessa empresa eu fiz esse treinamento, né? E a gente atendia 200 pessoas por dia, né? 1 minuto atendia sobre lucro real, 2 segundos depois lucro presumido, e essa era a loucura do dia a dia. Do dia a dia, né? Exato. Então... Escrevendo uma coisa, né? Respondendo por escrito uma coisa e falando outra coisa, né? Sim. Então, 200 pessoas todo dia, essa foi a minha loucura durante 10 anos. Mas é legal porque é nesses desafios que a gente acaba aprendendo de como lidar.
E isso que você falou da área tributária é muito importante, né? Se você não souber se atualizar, a área tributária não é seu lugar, né? Não. Porque... E essa é a virada de chave, né, Rubens? Porque assim, qual é a diferença de um profissional para o outro? Né? Eu tenho a formação contadora, como você perguntou. Sim. Eu sou contadora, né? Eu sou advogado. Mas qual que é a diferença de um profissional que ele é o contador, ele quer trabalhar na área tributária, de um profissional realmente especializado, né? É a atualização. Sim, não tenho dúvida. Entender, né? Não, legal. Então você começou empreendendo, abrindo uma Exato. contabilidade, aí foi para uma consultoria. Exato. E na consultoria, Rubens, tive a oportunidade de ministrar treinamentos. Lá, acho que estava 1 ano e meio, né? Pouquíssimo tempo. Fui falar, o meu primeiro treinamento foi DCTF. Nem existe mais, hoje ela pode estar sendo extinta aqui, Sim. né? E depois Simples Nacional, Lucro Presumido. E uma questão muito interessante, né? Naquele momento, né, que eu fui lá dar aula, né? Agora, naquele momento, alguns anos atrás, não existia aula online, né? Existia aula presencial, Sim. auditório cheio, curso marcado para o estado inteiro. Você pegava o carro, né, e dirigia cidade por cidade para ministrar determinada situação, determinada discussão que existia naquele momento, né? Isso eu fiz por anos, né? Dirigindo aí o estado inteiro de Santa Catarina, ministrei praticamente todas as cidades do nosso estado, né? Viajei de norte a sul, leste a oeste do nosso estado, e aí foi onde eu entendi o que eu realmente sabia fazer, né? O que eu realmente talvez gostasse de fazer. Talvez seja essa a melhor palavra, né? E ali você entendeu a sua missão, né? Exato, praticamente Mateus, é uma missão. Exato, assim, sabe quando... e assim, eu tenho até um carinho muito grande por isso, porque sabe quando você se sente realmente quem você é? Sim. Então, assim, quem é a Ana? Quem é a Ana Paula, né? O que a Ana Paula gosta de fazer? Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Legal, bacana. Eu me sinto eu fazendo isso, assim, é como se realmente fosse eu, né? Realmente tivesse as minhas características, Sim. né? E é muito legal. E dali surgiu a questão de ministrar aulas, o estado inteiro. E aí surgiu a oportunidade de dar aula, por exemplo, em graduação. Não gostei muito, né? Depois de pós-graduação. Entrando na pós-graduação, comecei o que eu fazia no estado de Santa Catarina, eu viajei o Brasil inteiro, né? Mas o que eu fazia? Trabalhava durante a semana, viajava final de semana, sexta, sábado e domingo, então eu tinha a loucura de literalmente não parar de trabalhar, né? Direto mesmo. Direto. Então eu trabalhava 8 horas, às vezes dava aula à noite, né? Em graduação presencial, isso tudo presencial. Sim. Antigamente, né, existia essa Sim. questão de só ser presencial. Sexta-feira viajava pela manhã ou quinta de madrugada, dava aula de pós-graduação, né, em várias cidades. Tenho muito orgulho de falar que conheço praticamente o nosso país inteiro com o meu trabalho, né? Aula. Que legal. É muito legal, né? E fazendo o que eu gosto, né? Fazendo o que me faz bem, assim, né? Dando aula, me sentindo quem realmente eu sou, né? E a gente vê que você gosta mesmo. Você faz isso com paixão. Obrigada. Isso é muito legal. Obrigada. E me fala, aí chegaram nos seus cursos. Hoje, quais os cursos que você tem? O que você tem disponível? Como que o pessoal chega nas suas aulas? O que você tem hoje para essa área? O que acontece, né? Daí a gente teve aí um momento online, né? A questão da pandemia, né? Então, antes da pandemia era tudo presencial. Hoje a gente tem a oportunidade de não ter barreiras, não ter fronteiras, né? O nosso país, independente de onde nós estejamos, inclusive fisicamente, né? Então, eu tenho alguns cursos disponíveis e o principal objetivo do curso, Rubens, que eu acho que é importante a gente falar de objetivo, de propósito, né? Aquela dor que eu sentia quando eu tinha lá o meu escritório de contabilidade, o meu objetivo é levar ou minimizar essa dor e esse querer aprender e entender para os profissionais da área tributária. Porque eu sei que muitas pessoas estão na mesma situação que eu estava naquele momento, né? Que não acharam ninguém. E eu entendo assim que de alguma forma de disponibilizar esse conhecimento para que chegue essa informação nessas pessoas, né? Que estão atrás dessa informação. Então hoje eu tenho alguns cursos de entrada, né? Então eu tenho o workshop tributário. O que é o workshop tributário? Ele é uma aula por mês, aula por mês, que você pode entrar sempre com temas polêmicos. Então, por exemplo, no mês
mês de março, né, mês passado, nós tivemos a circunstância do início da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Isso. Tema em alta, né? Sim. Então, o que eu fiz? Uma aula para o workshop sobre as regras gerais da declaração de imposto de renda de pessoa física. Nesse workshop, os alunos eles podem ter acesso às aulas, todas elas gravadas, e tirar dúvidas ali durante aquele momento. São sempre temas aleatórios, mas do momento do mercado. Eu tenho o ETF, que é o especialista nos tributos federais, né? Porque eu tenho uma questão também interessante da saída do presencial para o online, que todos nós tivemos que passar por isso. E o ETF é a minha entrega de tudo que eu construí nesses anos, né, de carreira, que é a minha especialidade nos tributos federais. Lá eu ensino tudo o que eu aprendi nesses 15 anos, né? Uau. Lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, né? A parte de como aprender a estudar, que eu acho isso importantíssimo, né? Porque eu não quero que ninguém dependa de mim. Não Sim. quero que ninguém dependa de um profissional ou de outro. Como que eu me torno livre, né? Como que você encontra a informação? Aonde que eu vou, né? Então, no ETF eu ensino isso. Eu ensino esses 15 anos dentro desse curso, né? E tem um grupo exclusivo de discussão. Tenho também, agora, com a entrada da reforma tributária, que a gente não tem como escapar, Sim. é um momento histórico, e como eu comentei, eu sou especializada nos tributos federais, e aí eu e o professor Lucas Moraes, nós unimos forças. O professor Lucas Moraes, ele é especialista na área dos municípios, né, e do ISS e ICMS, e hoje, com a reforma tributária, que é a reforma tributária do consumo, né, e aí a gente vai ter a questão do CBS e do IBS com substituição de tributos federais e estaduais, né? Nós unimos essas forças em relação ao nosso conhecimento e a gente criou um grande produto, Rubens, que é a expedição da reforma tributária. Legal. E a expedição não é à toa que é esse nome, né? Porque é realmente, literalmente, uma grande caminhada, Sim. né? Porque de forma completa, a reforma ela vai ser implantada lá em 2033, mas ela já é uma realidade hoje em 2025. Tem uma jornada toda, né? Exato. Então, como que a gente passa por esse período da melhor forma, né? Então, eu e o professor Lucas Moraes, né? Inclusive, o professor Lucas Moraes está entre as pessoas que está escrevendo a reforma tributária. Nós unimos forças, criamos um curso com o objetivo, desculpa falar, mas da melhor forma possível de deixar as coisas mais claras nessa loucura que está acontecendo já, que já tem mudança hoje, e o que vai acontecer aí nos próximos 10 anos, né? Então, daqui a 10 anos, a gente vai estar falando 25 anos, Matheus, né? Exatamente, né? E vai estar participando de um momento que é histórico, né? Exato. É uma mudança, é a maior mudança que tem na história na área tributária, né? Exato, exato. Nós estamos passando, sim, por um momento histórico de grandes oportunidades, né? E se eu não entender essa grande oportunidade, pode ser que situações talvez não tão confortáveis aconteçam, sim, né? Não tenha dúvida. E, Ana, nesse último mês de março, nós tivemos aí o eWork, que foi aí a junção da It-Works junto com a expedição da reforma tributária. Né? E foi um evento presencial que tivemos ali no auditório no Tatuapé. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou, como que foi essa experiência, como foi o contato aí direto com os alunos. Conta pra gente do que você achou e qual que é o feedback que você recebeu. Exato. Foi incrível, né? Todo o processo de organização ele foi espetacular, agradecendo essa parceria, né, Rubens, Matheus, pelo que a gente construiu juntos, né? E hoje, uma coisa importante também tem que ser dita, né? A questão do online, ela é maravilhosa. Não tem barreiras, não tem questão geográfica. Se você fizer um bom trabalho, você chega em qualquer lugar. Não só no Brasil, fora do Brasil, né? Quando você realmente entende e faz uma boa entrega. Mas um evento presencial tem um grande valor. Por quê? Nós somos pessoas, né? Sim. E pessoas precisam de pessoas, sim, né? Isso é importante também que seja dito, né? Então, o eWork foi o quê? Um momento de a gente ter uma entrega incrível, né, Rubens? Sim. Foi incrível, palestras incríveis, o professor Lucas estava conosco, a professora Luzimar estava conosco, tínhamos também a representatividade do estado de São Paulo, do SESCOM, né? Então, exatamente. O SESCOM participou com a gente. Foi ótimo, né? E você colocar em uma discussão presencialmente
tudo que vai acontecer no nosso futuro tributário, né? Então, o eWork, ele foi um evento incrível, né? Porque nós tivemos pessoas, né? Que somos nós que precisamos de pessoas, a gente faz história juntos com pessoas, né? E dentro do nosso evento, a troca, né? Você poder fazer perguntas, você trazer pessoas diferentes, você ter uma entrega incrível sobre a possibilidade do nosso futuro tributário, sobre as oportunidades do futuro tributário. Porque quem lá estava, né, Rubens? Sim. Eu tenho certeza que alguma chave virou, algum entendimento entendeu cada vez de uma forma melhor. Isso é importante, né? Porque quem vai fazer diferença na área tributária nos próximos anos? Quem entendeu o que está acontecendo. E o nosso evento, ele trouxe várias oportunidades, trouxe né? luz, não tem a dúvida. Com certeza. Aí o Matheus acompanhou aí o feedback de alguns clientes e algumas pessoas que estavam lá. Sim. Gostaram muito, né, Matheus? E o que é importante, né? O evento ele foi muito plural, né? Ali tinham contadores, pessoas da indústria, decisores da indústria, gerentes do fiscal, varejo, e todos foram unânimes ali no pessoal de software no resultado, house, né? Agradeceu muito a presença, o convite, enfim, e também parabenizou o nível de excelência do evento e da informação que foi levada ali. Então, a gente, até dando um spoiler, né, a gente vai fazer outros eventos como esse e eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Acertando aí data e local. É isso aí. E a entrega ela foi feita não só com qualidade, né, em relação à informação, porque o objetivo é esse, entregar, né? Mas com muito carinho, né? Com muito cuidado, com muito amor mesmo, assim, né? De saber que quem ali estava recebeu, ganhou o presente, né? Então, isso é importante. Isso foi muito bacana. Agora me fala uma coisa, quando a gente depara com mudança, o ser humano não gosta de mudança, né? Porque é complicado. Como ter um olhar positivo diante de todas essas mudanças que a gente vai ter? Como que você que está estudando bastante, estuda bastante, ensina bastante, como passar um olhar positivo de todas essas mudanças? O que a gente passa para esse pessoal nesse sentido? Rubens, uma questão importante. O ser humano, ele não gosta de ficar desconfortável, né? Sim. Ficar confortável é a melhor opção. Se a gente pudesse sempre ficar confortável, né? Seria a melhor coisa. Mas a mudança é oportunidade. A mudança é a possibilidade de tirar você de uma forma que você está e entrar numa outra possibilidade. Vai doer? Dói, né? Crescer dói, mudança dói, crescimento dói. Isso faz parte, né? Mas a reforma tributária, entendo que ela é para todo mundo que quiser entrar e entender isso, né? O que está acontecendo. Ela é uma oportunidade de mudar como eu atendo os meus clientes, o que eu ofereço aos meus clientes, né? Por quê? O que eu faço hoje sempre, o planejamento tributário que eu faço hoje sempre, ele vai ter que ser revisto. Porque reforma tributária, Rubens, não é só uma mudança de tributação, ela é uma questão, a mudança de mentalidade do tributo, ela precisa acontecer. Né? Então, essa mudança não é troca apenas de PIS e COFINS, não é que isso. É uma alíquota nova, não é nada disso, Exatamente, né? Não é isso. Não é uma troca de 0,65% e 3%, 1,65% para 23%, né? O pessoal está assustado com a alíquota estão se falando de 27%, 28%. Não é isso. É uma forma diferente de encarar o tributo. Sim. É uma mentalidade diferente. Né? É a circunstância que eu tinha carta branca de ir lá e falar, eu tenho crédito, e agora não, crédito não vai ser eu que vou dizer qual é o meu crédito possível, né? Então, trabalhar com um fluxo menor de um dinheiro que nem nosso do tributo, né? Então, é uma troca de mentalidade, e se eu demoro para entender isso, se eu demoro para entender quais são as oportunidades, e se eu demoro eu mesmo, como profissional da área tributária, para entender, como que eu vou passar isso para o meu cliente? Né? Porque, e se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Não tenha dúvida, né? Porque não vai ficar de pé quem não entender isso daí. Exato, né? Então, o cliente, o empreendedor, ele está ouvindo lá as redes sociais, ele está sabendo, ele sabe que vai acontecer alguma mudança, né? E aí, o meu advogado, o meu contador, né, o meu profissional que eu atendo, não me chamou ainda para uma conversa. O que está acontecendo? E se o meu amigo, que tem um contador, já o chamou para conversar?
né? E aí eu fico com o meu contador. Chamá-lo e não, mostrar alguma coisa diferente, né? Exato. Mostrar que, olha, antes você tinha no seu fluxo o dinheiro do imposto, agora você não vai mais ter. Exato. Como é que você vai tratar isso? Exato. Né? E, Rubens, a legislação já está aprovada desde 2023 pela emenda constitucional, né? Já há uma emenda constitucional aprovada, já há lei complementar aprovada. Então, ainda, por incrível que pareça, Rubens, ainda há pessoas que acreditam que a reforma tributária não vai ser aplicada. Isso é uma loucura. Isso você está fazendo com que você vai ficar para trás, né? E outra questão importante, não que independente, porque sempre tem histórico, né? Nós temos nossos 15 anos aí né? Existe um histórico profissional, existe uma experiência. Mas tem um detalhe. Se a pessoa está entrando na área agora, né? Na área tributária agora, e ela se debruça ao que está acontecendo, ela entende o que está acontecendo, e ela tem uma competitividade com um profissional que está lá há 25 anos, pode ser que essa pessoa que entrou agora saia na frente. Isso que eu ia te perguntar, né? Como que você entende que precisa ser desconstruído um modelo que o pessoal que já está há 20 anos, 30 anos, passou a vida toda usando esse modelo, entendendo que, olha, escuta, vai mudar isso daqui, mas a gente sempre dá um jeito, né? Como que você entende que essas pessoas têm que desconstruir tudo isso daí e começar de novo? Como que você passa isso daí para o ser humano, que aí a gente fala, não é uma questão técnica, né? A gente fala muito não, eu tenho experiência, eu já trago isso daqui, mas muitas vezes, às vezes dá medo quando a gente pega um cartão e fala o seguinte, 30 anos, né? Aqui é 50 anos, né? Porque, na verdade, as coisas estão mudando muito rápido. E aí, e esse profissional, como que você acha que tem que ser o perfil dele, o que ele tem que buscar? Tem que ser um profissional curioso, precisa ser um profissional que queira continuar, porque assim, também a gente tem a situação de profissionais que, ok, deixa passar, depois a gente vê o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer, ele vai ficar para trás, né? Sim. E a gente tem uma chamada, né? Você vai perder os seus clientes, isso é uma realidade, né? Sim. Muita gente fala, mas você está colocando terrorismo. Não é terrorismo, é realidade, né? É uma grande realidade. Se você não entender isso, você vai perder os seus clientes. É um mundo né? diferente mesmo, né? A gente está falando de um mundo novo. É um mundo novo. E uma questão muito importante, eu gosto muito de comparar, não é à toa que o nome é Expedição da Reforma Tributária, você precisa transformar a sua mente, né? E você, para fazer uma expedição, uma longa caminhada, você tem que ter um físico. Se você não tem físico, você precisa transformar o seu físico para aguentar essa longa caminhada. Se você não faz isso, você vai ficar para trás, você não vai conseguir passar. E a reforma tributária é uma expedição. Você tem que entender e mudar a sua mente, né? De forma figurativa, eu não consigo fazer uma longa trilha, uma trilha que vai ser difícil, né? Vai ser, né, muito difícil essa trilha, e a gente já avisa agora, né? Que vai ser difícil, porque é a mudança literalmente da cultura da nossa forma de tributação. Nós temos muitas cartas brancas, né, em relação à forma de tributação. E se eu não entendo que eu preciso trabalhar a minha mente, entender o que está acontecendo, o que realmente vai mudar, quais são as características dessa mudança cultural, né, tributária que está acontecendo, a gente vai se perder. Ele vai se perder. Né? E outra coisa, eu preciso entender o que está por trás da situação, porque se eu vou, e aí que está a grande diferença do profissional para profissional, se eu só aguardo a tecnologia, que é maravilhosa, mas eu não tenho um senso crítico de entender o que está acontecendo, isso, né? Não vai ser eu o profissional que você vai ser mantido. E essa história que muitas vezes se fala, né? O contador vai ser substituído. Isso aqui é um grande exemplo. Se ele não entender o que está acontecendo e ter questão crítica em relação ao que a tecnologia entrega, esse profissional vai ser. Naturalmente isso vai acontecer. Porque ele não tem um senso crítico, ele não entende a essência. O que está na lei, o que pode, o que não pode. O que é essa mudança cultural, né? O que é essa tributação no destino? O que é essa base ampla, né? Então, o que são essas mudanças, né? Então, isso é muito importante. Então, precisa de pessoas que realmente querem fazer diferente, né? Que querem entender. E um detalhe importante, que precisam aprender a ensinar o nosso empreendedor. Que muitas vezes a nossa linguagem ela é muito dura, uma questão muito técnica, né? E uma coisa que também lá no início eu procurava, eu quero alguém que me explique, que eu consiga entender,
né? Né? Traduza toda essa questão, né? E é uma coisa que eu tenho muito cuidado de tornar o difícil de uma forma mais fácil, nas suas devidas proporções, né? Ana, se você tivesse que colocar qual que é o ponto mais crítico que o contador ele tem que tomar cuidado nessa reforma tributária, o que você colocaria como ponto crítico que se ele não fizer, ele vai ter sérios problemas? Eu entendo que ele realmente se debruçar e entender essa mudança de cultura tributária. É a cultura, a mudança de cultura que ele vai ter. Exatamente, né? Talvez assim, eu não sou mãe, né? Mas sabe quando mas eu escuto muito isso de mães, né? De mães e de pais. Antes de você ter um filho, você tem uma cultura, né? Você tem o seu tempo livre, você tem as suas coisas, você sai, pega a chave e vai embora. Dinâmica. Eu sei o que é isso. Você sabe, né? Você tem uma dinâmica, né? Então, quando você tem um filho... A vida muda. A vida muda. Não é só você tem que entender aquele processo ali que está acontecendo, né? E a mudança cultural, e é uma mudança cultural, não é, Rubens? Sim. Você muda, você é obrigado a mudar, né? Eu te perguntei do contador e agora eu queria que você falasse um pouco do lado do empresário, porque a impressão que eu tenho é a seguinte, a impressão que eu tenho não, isso eu vi acontecer. Eu fui algumas vezes dar palestras sobre mudanças que estavam acontecendo e o empresário foi uníssono. Eu estava uma vez dando uma palestra, era uma categoria, uma classe todinha que estava ali ouvindo, e eu falei que mudança que ia acontecer, e foi uníssono. Todos eles falaram o seguinte, mas eu pago um contador para isso. Por quê? Porque pensa numa obrigação acessória que o contador tem que entregar. Agora não, agora a gente está falando de uma mudança que vai mexer no caixa da empresa. Exato. Vai mexer na parte mais sensível, que é o caixa da empresa. Exato. Né? O imposto agora já vai vir descontado. Exato. Como que você entende que o empresário ele tem que se posicionar a partir de agora? Ótima pergunta, Rubens. Olha só que interessante, né? A reforma tributária, hoje, quando eu compro um produto, né, e eu posso ter crédito, eu vou ter crédito, eu posso apropriar o meu crédito independente do outro, independente do quanto o outro pagou, falando de PIS e COFINS, e se eu estou na não cumulatividade, eu tenho crédito. Se ele pagou o imposto, se ele não pagou, tanto faz. Olha aqui onde a gente coloca o empresário. Com a reforma tributária, entrando na não cumulatividade plena, né, tem alguns detalhes em relação às empresas enquadradas no Simples Nacional, mas são exceções aqui, mas lucro presumido, lucro real e as empresas do Simples Nacional que optarem pelo regime regular serão geradoras de direito a crédito. Beleza, né? Maravilha! Só que o crédito ele só será disponibilizado se o tributo for pago. E aí o empresário, que eu sei que isso não acontece na região de vocês, aqui em São Paulo todo mundo paga o tributo, lá em Florianópolis, né? Lá na minha ilha, na minha ilha, olha só, na minha cidade, né? O pessoal não paga tributo, Rubens. Por incrível que pareça, acha que por que eu devo pagar o tributo? Não é essa discussão, não é? Cada um tem a sua situação. Mas o crédito, ele só será liberado e disponibilizado se o fornecedor pagar o tributo. Então, o empresário precisa entender isso, Rubens. Lógico, o contador precisa conversar com ele que o crédito que ele poderá disponibilizar será disponibilizado só e tão somente só quando ele pagar o tributo. Então, o empresário que tem a cultura de sonegação, né, que é uma cultura que a gente enfrenta no nosso país, infelizmente, ele vai se deparar com uma nova circunstância. O cliente dele vai exigir dele que ele pague o tributo, porque se isso não acontecer, ele não vai ter crédito, ele vai pagar um valor a maior. Ou seja, o empresário precisa entender que o fato... vai ficar mais caro, né? Exato, que o fato dele estar vendendo um produto ou fornecendo um serviço, a pessoa que estiver adquirindo agora, ela vai ter crédito de CBS e IBS, que são os nossos novos tributos, né? Somente se for pago o CBS e o IBS. Se esses tributos não forem pagos, não haverá disponibilidade de direito a crédito. Tá vendo a cultura mudando aqui?
né, Rubens? Sim, então, se eu mudo... Totalmente. Então, eu envolvo o meu fornecedor com uma obrigatoriedade. E o meu cliente vai exigir que eu pague o tributo. Se ele não pagar no próximo mês, que eu vou saber quem não pagou, eu vou ter essa relação, eu não vou mais comprar desse fornecedor. Então, o que vai acontecer? O mercado vai eliminar quem não paga tributo. Exato, né? E isso daí é uma mudança cultural, né? Exato. Porque o próprio mercado, né, não é mais o fiscal. Não. É o mercado que começa, vai expelir, né? Exatamente, começa a expelir quem não paga o tributo. Exato. E hoje, infelizmente, né, alguns empresários ele não tem uma empresa, ele tem uma máquina de sonegar. Porque se ele paga o tributo, ele fala que a conta não fecha. Então, ele não tem negócio. Exato. Né? Então, aí já é uma mudança de cultura enorme. E assim, eu não gosto muito de entrar na questão, porque assim, questão de tributo, né, Rubens, a gente sabe que não é só o tributo em si, é uma questão social, Sim, né? né? Exato. Uma questão social. Só que se você tem uma empresa, você escolheu por aquele regime de tributação, você tem que entender que existe uma obrigatoriedade. Claro. São regras do país, né? Exato. Né? São regras do país. E aí a cultura de se o outro não paga, eu também não vou pagar, que lá em Florianópolis isso acontece, né? Isso vai acabar. Não que vai acabar. Se você não fizer, você não vai ter mais clientes. Fatalmente vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que demore alguns anos, né? E pode ser que isso leve alguns meses. Porque é uma questão, seja rápido. E veja que é aí que está a pecinha, o contador. O contador precisa levar essa informação. Por quê? Está ainda todo mundo no oba-oba. Eu não vou pagar o meu tributo, vou esperar um parcelamento, vou esperar um refis. E aí? O seu cliente vai te exigir isso. Então, veja que essa conversa, minimamente isso, precisa de ser colocado na mesa. Eu preciso chamar o meu cliente. Cliente, olha, nós estamos passando por uma mudança, né? Daqui a algum tempo, e não é tanto tempo assim. Exato, né? Nós não temos tanto tempo assim. Já tem data, né? Já tem data, entrada já em 2026, né, com 2027, né, na proporcionalidade. PIS e COFINS, último ano de arrecadação vai ser o nosso próximo ano, 2026. 2027 não existe mais PIS e COFINS, já entra a CBS de forma integral. Todo mundo entra na não cumulatividade, base ampla, crédito disponível só pelo pagamento, né? Isso, inclusive, em algumas circunstâncias, dentro do Simples Nacional. Né? Então, saiu uma reportagem que no último ano de 2024 nós tivemos o maior índice de inadimplência do nosso país, maior que a pandemia. Então, imagina o que vai acontecer com a entrada dessas empresas que têm a cultura, eu gosto de falar assim, cultura de inadimplência. Né? E aí, se 40% não paga o tributo, será que 40% das empresas também vão falir, né? Vão fechar as portas? Porque ninguém vai mais comprar delas. Exato, né? Então, sim, é uma mudança muito grande e esse trabalho de conscientização tem que ser feito de maneira maciça mesmo, porque senão muita gente pode ficar pelo caminho. Exato, né? E uma coisa que a gente sempre gosta de falar, a aula a gente dá praticamente todos os dias, todas as semanas, né? Mas o contador, ele precisa ser essa ponte, essa pessoa que vai trazer essa informação. Não vai ser o governo que vai treinar o nosso empresário, né, Rubens? E é uma oportunidade, né? Exato. Porque a gente tem que encarar como uma oportunidade, não como uma dificuldade. Exato. E tem uma dica aqui que, inclusive, já está acontecendo. Aqui aconteceu em algumas cidades de São Paulo, inclusive dos nossos alunos da expedição da reforma tributária, que eles estão fazendo café com seus clientes e pedindo, inclusive, para os clientes, fazendo um convite. Olha, se você quiser chamar um amigo seu, né? Chama, né? E aí nesses cafés com comida, com um cafezinho, com aquele bate-papo informal. Exato, aquele conforto, começa a falar sobre isso e além dos meus próprios clientes, eu levo também um meu amigo, né? O amigo que também tem uma empresa. Vocês acham que o contador que faz um programa desse, né, faz essa circunstância, esse momento agradável de levar uma situação tão delicada, tão difícil para os seus clientes, né, conversando sobre tudo isso, levando profissionais, inclusive para palestrar sobre esse assunto, o cliente dele vai continuar fiel a ele e o amigo do cliente possivelmente será um novo cliente. E aqui é que está a grande oportunidade. Como que você se destaca nesse momento? A oportunidade existe. Sim. Ela existe. Tá aí, né? Tá aí. Tem que aproveitar. Exato. E, Matheus, e a tecnologia? Como que ajuda nessas mudanças todas aí? Bom, eu costumo dizer que são 2 pilares fundamentais, né? Para ajudar o empreendedor, o contador. Primeiro, a professora Ana
Paula trouxe muito bem, que é a questão de se atualizar e trazer, se munir de informação e de conhecimento, de realmente estudar para você realmente conseguir vencer essa onda. O segundo pilar para mim é a tecnologia, porque a gente falou muito há 15 anos atrás como era a realidade, mas a realidade de hoje é que sem o conhecimento e sem a tecnologia você não consegue vencer grandes ondas. E a reforma tributária é a onda do momento. E a It-Works, ela desenvolve soluções aí desde 2009, trabalhando com isso, para conseguir trazer e democratizar uma informação que é tão complexa como a parte tributária. Então, nós desenvolvemos aí o Impostograma, que é uma ferramenta que tem aí, a gente fala que é 5 ferramentas em uma só, onde faz toda a parte de captura de documentos, de entrada e de saída, e uma auditoria em tempo real, trazendo informação para o cliente e para a contabilidade, onde através de inteligência artificial, e essa inteligência artificial é própria da It-Works, 100% desenvolvida aqui dentro, é capaz de fazer a revisão do cadastro daquele produto, independente do segmento, e conseguir apontar nas entradas e nas saídas o que o cliente está comprando ou vendendo de forma errada. E fazendo todo esse apontamento de fornecedor, de tributação indevida e tudo mais. Tudo isso na palma da mão. Legal. Precisa ter conhecimento e tecnologia, né? Exato. Tecnologia exponencializa o conhecimento que você tem. É isso aí. Rubens, deixa eu até complementar essa questão da tecnologia, como ela é importante, né? No nosso país, a gente sabe que a gente paga muito tributo, né? Então, é uma realidade. A nossa carga tributária, ela é muito alta. Isso todo mundo... Né? É fato, né? Mas muitas vezes a gente tributa de forma equivocada. Exato. A recuperação de crédito e essa análise tecnológica, ela tá aí para nos ajudar no sentido, peraí, mas eu realmente devo pagar tudo isso? Tem alguma coisa que eu posso recuperar? E quando você encontra alguma situação equivocada, você volta aos últimos 5 anos. Exato. Né? A gente acompanha, né? A gente tem ferramenta para poder verificar isso daí. Mais de 90%, principalmente quando a gente fala de varejo, quem trabalha com muitos produtos, pagam errado. Né? E, na maioria das vezes, pagam a mais. Exato. Ou tem uma sonegação involuntária, e não é por falta, às vezes, de conhecimento, falta de tecnologia, mas mais de 90% paga errado. Vou comprovar aqui os teus dados em 2021, lá na época do mestrado, meus professores não queriam que eu levasse para a questão prática, mas eu queria levar para a prática, né? Eu fiz um estudo, uma pesquisa no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná, no setor farmacêutico, que nós temos oportunidades aqui, né? Consegui um número oficial, 86% das empresas farmacêuticas tributam PIS e COFINS de forma demasiada, desnecessariamente. É muito alto. Sim. Você pega isso e leva para o Brasil. Exato, né? E você está falando do PIS e COFINS, você não está nem falando de operação estadual, que é mais complicada, né? Você uma coisa que teoricamente é mais básica, né? Exatamente. E acontece esses erros. Para todo o Brasil e para todos os segmentos, o número cresce para 95%. Uau, é muito muita grande. coisa. Ana, tem algumas perguntas que está chegando aqui para a gente e eu queria ir fazendo para você essas perguntas. Podemos ir nessa direção? Tem gente perguntando aqui sobre o Simples Nacional. Como que o Simples Nacional vai ser afetado nessa reforma tributária? Ótima pergunta. O Simples Nacional, muita gente está se questionando, será que o Simples Nacional vai continuar? Ele vai ser extinto, né? No ano passado, 2024, muitas das minhas palestras, uma das maiores palestras, inclusive assistida de grandes eventos de contabilidade, tinha esse tema, Rubens. O Simples Nacional desaparecerá? Será? Né? Será que isso é uma verdade? Não, gente, o Simples Nacional não desaparecerá, mas ele vai passar por uma grande mudança com a reforma tributária, né? Por quê? Primeira coisa que eu gosto sempre de falar, ninguém é obrigado a estar no Simples Nacional. Todo mundo que está nessa forma simplificada está porque escolheu, né? Um planejamento tributário, né? A gente acredita que existe, né? Indicou essa melhor forma de tributação. Entrou no Simples Nacional, eu só posso hoje, né, seguir as regras do Simples Nacional. Não existe uma outra escolha lá dentro, né?
E com a reforma tributária, o que vai acontecer? Reforma tributária, de forma resumida, é sobre o consumo, primeira coisa, né? Sobre o consumo, onde a gente vai ter a circunstância da substituição do PIS, COFINS e IPI, que o IPI tem os detalhes, pelo CBS. Então, inclusive, dentro do recolhimento do Simples Nacional, nós vamos ter essa circunstância, né? De SAI, PIS e COFINS, né? E entre o CBS, inclusive as tabelas, Rubens, já estão disponíveis dentro da nossa Lei Complementar 214 de 2025, já está disponível as tabelas. Tem lá o ICMS e o ISS, que de forma progressiva será substituído pelo IBS, né? Então, quando a gente olha para o Simples Nacional, essa substituição ela vai acontecer dentro da tabela do Simples Nacional. Mas, com a reforma tributária, nós temos uma grande novidade, uma escolha, uma nova escolha. Então, primeira escolha, né? Eu optar pelo Simples Nacional. Segunda escolha, tributar o CBS e o IBS dentro do Simples Nacional. Cuidado aqui. Quando eu faço essa escolha, mas é uma escolha irretratável com a reforma tributária, eu não tenho crédito, eu como empresa do Simples Nacional não tenho possibilidade de direito a crédito e o crédito que eu disponibilizo é só a proporcionalidade paga desses novos tributos dentro do Simples Nacional. E eu vou ter uma outra escolha que pode fazer muito sentido. Eu tributar o CBS e o IBS como uma empresa regular, tributando o CBS e o IBS com as alíquotas que a gente em breve vai ficar sabendo quais são e vai ter o direito a crédito. E por que uma empresa do Simples Nacional pagaria esse valor? Por que ela escolheria essa circunstância, né? Depende de quem ela é. Essa é a pergunta que eu ia fazer. A próxima, né? Que logo quando começa a falar sobre isso, sempre vem essa pergunta, né? E por que uma empresa do Simples escolheria essa situação, né? De tributar o CBS e o IBS pelo sistema regular? Depende de quem ela está na cadeia, quem ela é na cadeia, né? Então, em que sentido? Eu sou contador. Eu sou fornecedor de um produto, eu sou o advogado. Com a base ampla, o direito a crédito vai existir, inclusive, do contador. O contador vai gerar crédito, olha só que interessante. E aí, hoje, né, com a reforma tributária, as pessoas vão estar enlouquecidas não só pelo preço do produto, né? Pegar o contador é um bom exemplo. Eu cobro lá R$500 para fazer a sua contabilidade. Se você faz um bom serviço, você entrega de qualidade, eu vou contratar você, eu fico com você. Entrou reforma tributária, se tiver um outro contador que cobra os mesmos 500 e você manter os seus mesmos 500 reais, e se você, o contador A, escolher fazer pelo sistema regular, ele gera crédito. Tá. Né? Um crédito maior com a alíquota que ele pagar. O Simples só vai gerar um crédito pequenininho. Né? Então, ou seja, o mercado ele vai ter essa nova exigência, ele vai selecionar o fornecedor do serviço, ele vai selecionar o fornecedor do produto dele, não apenas pela qualidade do trabalho, do serviço e do produto, não apenas pelo serviço, e sim se ele gera crédito ou não. E além disso, Rubens, se ele paga ou não o tributo. Né? Porque se ele optou pelo sistema regular, gera crédito, mas não pagou o tributo, vai ficar travado aquele crédito, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê hoje na forma que nós temos, o Simples Nacional, a gente tem o regime presumido e a gente tem o outro regime. Lucro real. Lucro real. A gente vê, quando a gente vai para o mercado, a gente vê alguns contadores enquadrando o seu cliente não pelo regime ideal, mas pelo conhecimento que ele tem. Então ele vai muito de acordo com a conveniência dele. Aqui eu vou ter um menor trabalho, meu cliente vai pagar um pouco mais, mas leva assim, a gente vê muita coisa assim hoje. Vai dar para fazer isso daí? Depois da reforma tributária, qual que é o impacto que vai ter? Aqui você pegou o calo do contador, né? Que a gente tem aquela circunstância, né, que o Simples sempre é a melhor opção. Isso não é uma verdade. Sim, isso não é uma verdade, né? O Simples, ele pode quando você tem conhecimento ali do Simples, ele pode se tornar, ele é mais confortável, né? Então, mas é porque eu entendo aí que muitas vezes o profissional contábil, ele vai pelo conforto. Exato. E não pelo aquilo que é melhor. Exato.
A minha pergunta é justamente essa, se após a reforma tributária corre esse risco também. Daí o que vai acontecer? O Simples Nacional não vai ser mais difícil ainda do que ele já é hoje, né? Eu vou trazer essa palavra. Se já não é simples, se já não é simples, né? Então, esse conforto de manter as empresas com maior quantidade no Simples Nacional, talvez isso não faça mais tanto sentido. Pode continuar fazendo sentido por causa da folha de pagamento, Rubens, tá? Mas, quando a gente fala de uma forma integral, as empresas do Simples Nacional, elas vão ter uma pressão na sociedade, no mercado tributário, se elas estiverem no meio da cadeia e não lá o varejista, que o varejista tá ok porque ele vende para pessoa física, né? Daí a pessoa física não precisa de direito a crédito, mas tem o cashback, né? Sim. Que é um outro papo, exatamente. Né? Um outro papo. Dá outro podcast. Né? É outro podcast, já temos tema, né? Exato. E aí não vai ficar mais tão confortável permanecer no Simples Nacional. E aí aquela história, né? O profissional da área tributária, o contador, ele precisa entender esses regimes e essas diferenciações, né? Hoje, num planejamento básico tributário, você já vê a alíquota de lucro presumido e Simples Nacional muito próximas, né? E aí, com essa circunstância onde a empresa vai ter uma pressão para gerar crédito, né? Ou se for um produto, um serviço igual do mercado, se não tiver uma diferenciação, ele vai ter essa exigência de ir para o regime regular, de gerar crédito, de ter uma exigência do pagamento desse tributo. Então, o fornecedor vai pedir isso, né? Ele vai ter essa pressão natural do mercado, né? E aí, consequentemente, esse conforto que a gente identifica hoje no Simples Nacional, ele não vai existir como ele existe hoje. Então, entender a complexidade da circunstância tributária precisa ser vista agora, né? O quanto antes, né? Para que eu possa realmente entender. Mas lógico, né, Rubens? Por exemplo, também tem um outro ponto, né? Eu tenho lá o profissional que é ele que eu quero, né? Se ele cobrar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 40 mil, eu vou pagar. Tem isso também, né? Sim. Então, daí eu não tenho concorrência. Daí, se ele escolher tributar pelo sistema regular ou não, o problema é eu quero ele, Sim. Entendem? Então, esse profissional, ele faz o que ele quiser. Só que não é a realidade de todos os profissionais. Exato. Não é a realidade de todos os não produtos. É o normal, né? Não é o normal, né? A normalidade é existir... Hoje, a gente passa por isso, né? Você perde um cliente quase R$50. Exato. Vocês acham que a gente não vai perder cliente porque não gera crédito? Exato. Lógico que vai. Não tem dúvida. Não? Legal, Ana. A gente tem aqui muito assunto, né? A gente com certeza vai marcar outras vezes aí. E a gente vai aqui partir para as considerações finais. Eu queria que o Matheus antes aí fizesse as suas considerações finais. Matheus falasse aí um pouquinho mais aí dos produtos e fizesse as considerações finais, por favor. Tá bom. Primeiramente, agradecer, Rubens, por sempre participar, dividir a mesa com a gente aqui. É sempre uma honra estar com você aqui. Obrigado. A professora Ana também. Foi muito bom o evento da WeWork. Se você não foi, você não pode perder. A gente vai ter uma agenda toda durante o ano aí. Então, faça planos para estar conosco aí nos próximos eventos. Dividir a mesa também com você foi uma honra. Para você que não conhece ainda o IT-Works, entre no nosso site www.itworks.com.br. Nós temos diversas soluções para varejo, indústria, contabilidade. E a gente sempre tem a solução ideal para você, contador ou qualquer segmento, para que você tenha tranquilidade e segurança na sua informação, seja ela fiscal ou tributária. Se você quer conhecer um pouco mais, procura a gente, comenta nesse vídeo aí que a gente está à disposição para estar atendendo vocês. Ana, eu queria que você falasse onde que a gente encontra você, quais são as suas redes sociais, fala onde que encontra todos os seus cursos, que eu sei que é importantíssimo, o pessoal tá aí conhecendo o seu trabalho, você passa de uma maneira muito fácil, você está de parabéns que a forma que você passa, o que mais se falou lá na WeWork foi da capacidade dos palestrantes que estiveram lá durante todo o dia, de transmitir de uma forma bem simples, né? Parecer ser uma coisa que impacto tão grande, passar de uma forma simples. Parabéns por isso daí. Eu queria que você passasse onde que te encontra, onde estão os seus cursos, e falar, olha, fiquem de olho porque a gente vai soltar uma agenda aí sobre o WeWork aí durante todo esse ano. E fizesse as suas considerações finais também.
Obrigada, Rubens, obrigada, Matheus, por esse momento. Acho que compartilhar conhecimento é o meu objetivo de vida, assim, né? Legal. E eu gosto muito de fazer isso, assim, eu me sinto muito em casa. Muito obrigada pelo espaço, né? Então, vocês me encontram nas redes sociais, é o meu nome completo, um pouquinho diferente, não sei, né? Que é Ana Paula Haskell, @AnaPaulaHaskell, nome completo. Haskell com H, né? Com H, H e K. É Ana Paula normal, né? Haskel, sobrenome diferente aí, né? Vocês vão encontrar, não tem muitas opções com o mesmo nome, né? Então vai ser o sobrenome já para dar um peso já na qualidade da informação. Né? Exato, Lá vocês vão encontrar muitas informações de forma gratuita e gente, assim, Rubens, Matheus, eu entrego. Hoje as redes sociais nos facilitam muito, né? Sim. Mas lá há 15 anos, quando eu me vi desesperada lá no escritório de contabilidade, e hoje eu olho para trás, o que eu queria ter encontrado seria alguém que entregasse o que eu faço lá nas redes sociais, né? Muito conteúdo, muita informação. Todos os cursos estão disponíveis no link da bio, estão todos lá. E logo também vão estar os links do WeWork, né, que vocês vão estar encontrando presencialmente no nosso país. Eu vou deixar um presente aqui, posso? Claro, por favor. Todos que estiverem nos assistindo e quiserem aqui entrar nessa grande expedição da reforma tributária, que a gente vai caminhar junto com vocês até o final, né? Então essa forma de falar, essa forma de entregar conteúdo, ela está dentro de mais de 150 aulas disponíveis, né? Mais de 15 módulos disponíveis para falar do que está acontecendo, falar de oportunidades, né? E todos que estão aqui têm um cupom de desconto. Legal. Né? Basta vocês entrarem lá no link da bio, né? E colocar o cupom que é Impostograma. Né? Legal. Colocar lá o Impostograma, vocês vão ter um desconto. Além de encontrar eu e o professor Lucas lá com as aulas disponíveis para vocês vão ter um presente de desconto financeiro. Legal. E uma parceria para a gente continuar aí durante os próximos anos com o WeWorks, né, para a gente poder realmente fazer diferença. O meu objetivo é realmente, de alguma forma, facilitar a vida do tributarista. Eu gosto de falar de tributarista porque é contador, advogado, todo mundo que está no mercado tributário. E foi muito legal lá no evento, lá tinha bastante alunos da expedição tributária, batendo a foto lá, e é legal, assim, a gente via que eles estão muito contentes com o conteúdo, e estavam lá participando, e isso é muito bacana. A gente recomenda muito, e essa parceria, quero agradecer pela parceria aí, com o professor Lucas, está sendo muito bacana e está sendo muito importante para a gente da HWorks. Exato. Tá? Contem conosco sempre. Legal. Acho que a parceria, as pessoas precisam, né, entendo, né, a gente fica mais forte juntos, né? E juntar conhecimento com tecnologia, essa foi a ideia do WeWork, né? Sim. O WeWork é pegar a tecnologia, a gente vai precisar de tecnologia com reforma tributária e a gente vai precisar de conhecimento, né? Eu não vou lá, simplesmente aceito o que o sistema vai me entregar e não tenho uma análise crítica. Eu preciso disso, Rubens, né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Quem que vai conversar com o cliente? Não vai ser o computador que vai sair o resultado, né? Vai ser eu, né? Eu computador, eu profissional. Então, a grande questão aqui é a união de forças, né? Conhecimento e tecnologia, e a gente, com certeza, vai fazer diferença aí nos próximos anos. Legal, muito obrigado, viu? Também. Quero agradecer também o Portal Contábeis, que está sempre com a gente. Agradecer o Sigo Fisco, mandar um grande abraço para a Jô, mandar um abraço também para o Roberto Dias Duarte, que também está sempre conosco, e agradecer aí a todos vocês que estão conosco, né? A gente sempre aqui na HWorks mantém o compromisso de a gente estar levando um jeito assertivo e para facilitar a vida nossa no dia a dia aí nessa questão tributária. Muito obrigado e um abraço para todos vocês.